E vamos falar de Juventude e Santos que se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30. O Santos fazendo mais uma partida como visitante e precisa vencer, né? O Santos que vem jogando bem nos últimos jogos, mas literalmente o resultado tá parando na trave ou a arbitragem acaba prejudicando. Então chega, já acabou a nossa cota de jogar bem e não conseguir a vitória. Vamos em busca dos 3 pontos contra a equipe do Juventude. Santos que deve ter algumas novidades na escalação, tanto por conta de jogadores que vão ficar fora para essa partida, como também algumas novidades aí que podem aparecer na equipe titular. Vamos também falar sobre a equipe do Juventude, que deve ter algumas modificações no time principal. Mas antes disso, para você ficar por dentro, não só desse jogo Juventude e Santos, para você acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo, mas também todas as informações do Santos, tem estatísticas das partidas, as informações antes e depois dos jogos, escalações, enfim. Lá no aplicativo da OneFootball você recebe tudo em primeira mão e o melhor de tudo, de forma gratuita. Então baixe o aplicativo, o link está na descrição para você não perder nada do que está acontecendo com o Peixe. Ou caso você preferir, tem também o QR Code para você ficar por dentro de todas as novidades. Bom, antes da gente falar sobre a provável escalação do time do Santos e da equipe do Juventude, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro, que é a seguinte: no momento que eu gravo este vídeo, o Avaí vai vencendo a equipe do Botafogo por 1-0, e com esse resultado o Avaí vai ultrapassando o Santos. O Santos, que estava na 10ª colocação, cai para a 11ª colocação, as duas equipes com 14 pontos. Então o Santos, né, que meio que estagnou aí nesse meio de tabela, precisa desses 3 pontos contra o Juventude, que o Juventude, se a gente olhar aqui, é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos conquistados. Então, o Santos precisa vencer. Juventude não vem fazendo um Campeonato Brasileiro tão interessante assim. E o Santos, em termos de... Nájila, quantos pontos o Santos está longe do G4, por exemplo? G4 é o Internacional, está com 18 pontos, né? Ou seja, 4 pontinhos aí de diferença, tá bom? Bom, vamos então à provável escalação do time do Santos, mas antes falar quem joga, quem não joga, quais os desfalques da equipe santista, começando por coisa boa. Marcos Leonardo terminou lá o torneio no Espírito Santo com a seleção brasileira sub-20. Marcos Leonardo que deu show, fez gol. E aí tá de volta, já viajou, né, pegou um jatinho e se reuniu com a delegação santista. Então é uma opção, não sabemos ainda se será titular ou reserva, porque ele jogou, né, no domingo, então o período aí de descanso foi menor do que os jogadores do Santos, por exemplo, que atuaram contra o Atlético Mineiro no sábado. Outra novidade é Johan Júlio. Johan Júlio já está recuperado fisicamente, é uma opção também para banco de reservas ou titulares. Isso aí deve ser uma definição horas antes da partida acontecer. E quem está de fora, Nájila? Vamos então por ordem aqui, que tem alguns desfalques. Léo Batistão segue realizando o tratamento, né? Está no período de transição, ele que teve uma lesão também constatada. O Madison, que saiu aos 10 minutos do primeiro tempo contra o Galo, também fez exame, teve uma lesão detectada na coxa, então está fora. O Kaique, como jogou por mais minutos, né, por exemplo, do que o Marcos Leonardo na seleção brasileira sub-20, meio que ganhou uma folga, vamos falar nesse sentido, e voltou para Santos. E o Lucas Pires, que está suspenso, também é desfalque para esse jogo. Dito isso, a provável escalação e dúvidas do Santos para esse confronto é o seguinte: João Paulo, Auro, Michael, Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Sandri ou Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, que é bom a gente lembrar que sequer entrou contra o Atlético Mineiro, né? Rua Seco aí jogando como ponta, Brian Angulo ou Marcos Leonardo, né? A gente ainda tem essa dúvida com o Marcos Leonardo, Lucas Braga ou Johan Júlio. Então, essas são as dúvidas da equipe santista. Como eu sempre dou a minha opinião aqui, vamos aos nossos pitacos e eu já quero aqui a sua opinião nos comentários. Eu manteria, né, essa trinca aí com o Fernandes, Zanocelo
E Sandri, acho que deu muito certo. O Ricardo Goulart não fez falta contra o Atlético Mineiro. Acho que você deixa o time do Santos com uma outra dinâmica, uma outra movimentação. O Sandri vem sendo esse cara que encontra algumas bolas interessantíssimas, repetiu uma bela assistência, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. Infelizmente, o Angulo não converteu em gol, mas ele encontrou muito bem o Rua Seco, já deu assistência recentemente para o gol do Marcos Leonardo contra o Atlético Paranaense. Então, sinceramente, acho que o meio-campo do Santos funciona bem com esses 3 jogadores. Não colocaria o Ricardo Goulart, que eu canso de falar aqui que se for para colocar o Ricardo Goulart, eu testaria como centroavante ou falso 9. Meio-campo, já vimos que não rende. Rua Seco, só aquela corneta, né, para não fugir do costume, não é ponta. Rua Seco tem que jogar igual atuou na segunda etapa contra o Atlético Mineiro, jogando mais centralizado. Aí é show, aí o Rua Seco, né, consegue render mais e não na ponta direita. Brian Angulo ou Marcos Leonardo, né? Vamos torcer para que o Marcos Leonardo tenha condições de começar entre os jogadores principais, mas eu colocaria, caso o Marcos Leonardo não tenha condições de começar, colocaria o Rua Seco. Essa seria a minha alteração. E entre o Lucas Braga e o Johan Júlio, o Johan Júlio não vem empolgando, o Lucas Braga às vezes joga bem, às vezes não joga bem, né? Mas fez um gol recentemente aí contra o Inter. Mas a bem verdade mesmo, quer saber a bem verdade? Jogaria com Bruninho. Bruno Oliveira, colocaria ele nesse time titular do Santos, né? Então, eu colocaria, por exemplo, tiraria o Angulo, coloca o Rua Seco como centroavante, né? E coloca o Bruno Oliveira também no time santista. Acho que tem que encontrar um lugar aí para o Bruno Oliveira, porque é um jogador que dá velocidade, é um cara que, né, nos contra-ataques é importante, tem uma boa visão de jogo. E aí, para segundo tempo, você obrigatoriamente tem que colocar o nosso menino Ângelo, porque deitou contra o Atlético Mineiro. Então o Ângelo provavelmente vai entrar no segundo tempo, né? O Santos está tomando cuidado aí para que o Ângelo não volte a ter lesões, então é meio que um protocolo do Santos, né? Tá indo com cautela, provavelmente deve começar no banco de reservas e entrar na segunda etapa. Até o próprio Bustos disse na última coletiva que o Ângelo não aguentaria mais que 35 minutos contra o Atlético Mineiro. Então, acho que o Santos está indo com calma, quem sabe, para preparar o jogador para o jogo da Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Os jogos de mata-mata do Peixe. E vamos agora falar sobre a equipe do Juventude. Até peguei aqui uma matéria do Globoesporte.com que fala sobre como o Juventude deve jogar. Então, leio aqui um trecho do Globoesporte.com. No último treinamento, antes do confronto contra o Santos, na tarde de segunda-feira, o treinador, o Batista, né, Eduardo Batista, não deu nenhuma pista de quem pode ser escolhido para suprir a baixa de Jean, que é o volante que está suspenso. Entre as principais opções está a utilização do lateral direito Paulo Henrique na linha de meio-campistas ou a entrada do meio-atacante Oscar Ruiz. A tendência é que Eduardo Batista descarte a possibilidade de colocar mais um volante. Com isso, retomaria a formação que mais utilizou durante o Campeonato Brasileiro, com os volantes Yuri Lima e Jadson. No ataque, a dúvida fica em relação à presença de 2 jogadores centralizados ou uma opção de velocidade pelo lado direito. Caso Paulo Henrique seja escolhido para o meio, Vitor Gabriel deve compor o setor ao lado de Isidro Pita. Já se Oscar Ruiz for alternativa, Paulinho Mocelin e Capixaba disputam a posição. Então, a provável escalação do Juventude está aqui na tela. E uma questão em relação à forma como o Juventude pode jogar. Por quê? Se o Juventude jogar de uma forma mais fechada, o Santos pode encontrar mais dificuldades. O Santos teve dificuldades contra o Ceará, quando o jogador foi expulso, né, da equipe cearense. Dorival Júnior fechou o time do Ceará, e o Santos, principalmente como não tem um jogador para quebrar a linha, como o caso do Ângelo, o Santos encontrou dificuldade para conseguir fazer o gol em cima do Ceará. Contra o Banfield também, né, por incrível que pareça, com 2 jogadores a mais, o Santos também encontrou dificuldade, era só chuveirinho, não conseguia trocar passes, né, criar jogadas. Então, a forma como o Juventude vai jogar pode influenciar também no estilo de jogo do Santos. Quem sabe, se o Juventude vier para cima do Santos,
o Santos encontre espaço para conseguir também apresentar o seu futebol. É até curioso, né? A gente já comentou aqui em outros vídeos, em outras lives, que quando o Santos tem mais a posse de bola, não quer dizer necessariamente que o Santos conseguiu criar várias chances de gol, né? Então isso também é curioso. Vamos ver como o Juventude vai se comportar. Vamos torcer também para que o Santos tenha uma postura que vá, né, para cima, igual fez contra o Atlético Paranaense. Começou o jogo já pressionando a equipe do Furacão. Espero que o Santos faça isso também contra o Juventude. E quem sabe no segundo tempo, Bruninho e Ângelo possam atuar juntos, porque aí vai ser correria, né? Aí vai ser bonito. Um lado, o Bruninho com velocidade, também é um jogador que vai para cima, e o Ângelo também, que é um jogador diferenciado. Vamos ver como o Peixe entra em campo contra o Juventude e tem que vencer. Tem que vencer. E só para lembrar, o próximo jogo do Santos em casa, na Vila Belmiro, é no sábado e os ingressos já estão à venda, tá bom? E falando em venda, tem camisa oficial do Santos na promoção aqui na descrição, tá? Então clica aqui para você olhar as promoções, todas as camisas oficiais do Peixe, tá bom? Não esquece também de deixar seu palpite do jogo, Juventude e Santos, e aquela questão da OneFootball, né? Baixa aqui o aplicativo da OneFootball pelo QR Code ou no link da descrição e é gratuito, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.